Bom dia, pessoal. Estou aqui nesta tarde de quarta-feira para estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, né, que se encontra em Daniel capítulo 10, versículo 12. Que essa palavra nesta tarde ela possa fortalecer a nossa fé, que essa palavra nessa tarde ela possa nos aproximar mais de Deus. E que nesta tarde o Espírito Santo dê a cada um de vocês, assim como deu a mim, sabedoria para entender o que o Senhor quer falar contigo nesta tarde. A palavra de Deus diz assim, Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu estava esses dias pensando, né, sobre a oração, sobre a nossa vida de oração, sobre a nossa vida de intimidade com Deus. E Deus trouxe à minha memória esse versículo, essa passagem que se encontra em Daniel. Aqui o que acontecia? Daniel, ele estava em Persa, né? Onde tinha como um rei, o rei Dário. Esse rei, ele convocou 120 homens para governar a província e escolheu 3 para ser supervisores. E desses 3, ele olhou para um e viu ele uma pessoa diferente. E esse era Daniel. E como ele viu que Daniel era diferente, ele quis colocar Daniel como um dos governadores de frente daquele reino, daquele império. E então Daniel, ele aceitou aquilo. Ele aceitou. E só que naquilo ali que estavam Daniel e mais aqueles outros homens eles queriam acusar Daniel. Eles queriam que Daniel ele se saísse mal daquela situação onde ele sairia como uma pessoa errada, como uma pessoa que desagradaria ao rei Dário. Mas Daniel ele era um homem que ele tinha uma vida com Deus. Então o rei decretou que durante 30 dias ninguém poderia adorar a nenhum outro Deus a não ser a ele. E então Daniel, sabendo daquilo, Daniel foi para o seu quarto e foi orar, como ele sempre fazia, orava a Deus 3 vezes ao dia. E o que mais me deixou lendo essa passagem eu achei interessante foi que Daniel, eu fui procurar saber, eu falei, será que Daniel já orava, ele já tinha vida com Deus? Ou só no momento em que ele se viu naquela situação em que se adorasse a outro Deus, a não ser o Deus daquele império, daquele reino, seria lançado na cova dos leões? Será que só diante daquela situação que Daniel foi orar? Porque eu já tinha lido a passagem outras vezes, mas isso assim, eu fiquei me indagando, né, sobre isso. Então eu vim até a palavra. E aqui na palavra de Deus diz assim, que Daniel, ele foi orar no quarto, abriu as janelas, que dava de frente para Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia. Então, o que me despertou nessa passagem é que Daniel, ele não esperou acontecer um momento ruim na sua vida para ele buscar ao Senhor. Daniel, ele tinha vida com Deus, ele tinha relacionamento com o Senhor. E nós sabemos que muitos de nós, às vezes, só buscamos ao Senhor, principalmente em oração, quando o cerco se fecha, quando a situação piora, como se o Senhor fosse, como alguns até dizem, né, um pronto-socorro, que só vai nos atender quando estivermos numa situação ruim, numa situação impossível. E quando a gente tem uma vida com Deus, pode vir a situação que vier. A gente sabe que a gente vai sair vitorioso. A gente sabe que ele será o 4º homem que entrará na fornalha para nos guardar e nos livrar do dia mau, assim como o Senhor foi com Daniel. E aqueles homens, então, eles não acharam defeito nenhum em Daniel. Eles não acharam.
porque eles viram que Daniel era um homem que ele era, como diz aqui, ele era fiel, ele não era desonesto e ele também não era negligente. Daniel tinha vida com Deus. Imagine só, nós trazendo para os dias de hoje, o que é uma cova? Daniel, se eles pegassem Daniel fazendo, orando, ou Daniel ou qualquer outro, orando e buscando a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E desses homens, eles pegaram Daniel orando e levaram até o rei, ao rei Dário. Então, trazendo aqui para o dia de hoje, a cova, o que é uma cova? Você cava um buraco, né? Agora imagine só, você cavar um buraco e ainda dentro deste buraco está leões. E foi, trazendo para os dias de hoje, é exatamente isso. Daniel na cova dos leões, né? A gente está numa situação de sufoco e a gente não tem a quem recorrer. Daniel recorreu ao Senhor porque ele confiava em Deus. Deus guardou, Deus protegeu, Deus nos livrou. A palavra que eu quero deixar nesta tarde é que se você tiver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, pode colocar você na cova de leões que for, que você será vencedor assim como Daniel, porque o mesmo Deus que foi na vida de Daniel é o mesmo Deus que será na tua vida. Que você guarde essa palavra em seu coração nesta tarde. Em nome de Jesus.